Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre métricas euclidianas. Três casos em particular, as métricas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Bem, nós vimos em aulas anteriores que a métrica, ela é a régua do teu espaço-tempo. Então a métrica, eu posso representar ela pelos índices I e J, e ele é um tensor de segunda ordem, tá? Ela é um tensor de segunda ordem, é uma matriz do tipo 3×3, tá? Então, ela é definida, nós definimos ela como sendo produto escalar entre os vetores base, desse espaço, que no caso é euclidiano. E aí, essa métrica 3×3, ela tinha esses elementos, aqui, os elementos da linha 1, linha 2 e linha 3, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, isso forma 9 elementos de uma matriz do tipo quadrada 3×3. Cada elemento dessa matriz, você representa ela por esse produto escalar aqui, onde I e J, I varia de 1 a 3 e J também, tá? Então, I com I, produtos escalares aqui iguais, vai dar 1 aqui na diagonal principal, e versores base distintos vai dar 0 porque eles formam 90 graus entre si. Isso nós vimos em aulas anteriores, isso era matriz identidade, ou poderia muito bem representar isso pela delta de Kroneck, que diz que quando I for igual a J, I for igual a J, essa delta dá 1, e quando I for diferente de J, que é esse caso aqui, esse termo, esse e esse aqui, esse será 0, tá? Bem, então, essa definição de métrica, nós fizemos isso na aula passada, e nós lembrando que os versores base e JK do plano cartesiano, do espaço cartesiano, do espaço de Euclides cartesiano, isso é equivalente aos versores base E1, E2 e E3, tá? Então, I equivalente a E1, J equivalente a E2 e K equivalente a E3. Então, em coordenadas cartesianas, pessoal, que são as coordenadas x, y, z, você tem o sistema de eixos tridimensional x, y, z, perpendiculares entre si. E se você desenha aqui um versor infinitesimal módulo, se você desenha um módulo, um vetor infinitesimal dr num espaço, você pode decompor esse vetor em três componentes, uma dx, dy, dz, tá? Então, esse vetor dr é dx, dy, dz, elementos infinitesimais, dx, dy, dz, como uma soma vetorial. E aí, você sabe que esse elemento infinitesimal vetorial, ele é módulo na direção i, tá? Direção crescente do eixo x, dy na direção j, o j aqui no sentido crescente do eixo y, e o dzk, onde k no sentido crescente do eixo z, tá? O i é na direção crescente do eixo x. Então, você pode escrever essa linha de cima igual a de baixo, e isso é o elemento infinitesimal de comprimento vetorial em coordenadas cartesianas. Se você quiser calcular o módulo quadrático desse elemento infinitesimal vetorial, basta o módulo quadrático é o produto escalar dele com ele mesmo. Quando você faz isso, surge a métrica, Aqui nós já vimos isso também na aula passada, surge a métrica, ou se preferir, você vai multiplicar ele por ele mesmo, vai dar dx quadrado, dy quadrado, dz quadrado, aqui, tá? Essa linha, toda, ou mais especificamente, essa notação indicial, de sobreíndice e subíndice, você pode representar aqui o teu comprimento infinitesimal do teu espaço, o módulo quadrático dele, como sendo essa matriz linha, dx1, dx2 e dx3, estou olhando para cá, para esse termo aqui, multiplicando, com uma matriz 3×3, uma matriz quadrada, uma matriz basicamente a própria identidade, e uma matriz do tipo coluna, 3×1. Então, se você multiplicar aqui, aqui para você fazer a multiplicação, você vai ter aqui, vai multiplicar linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Então, o resultado disso vai ser uma matriz do tipo
3 linhas por uma coluna. Para você multiplicar a matriz, elas têm que ter o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então, 3 é igual a 3, então eu posso fazer essa multiplicação e o resultado disso é uma matriz coluna do tipo 3 linhas e uma coluna, tá? E aí quando você tiver essa matriz, vai dar ela mesma, quando você multiplica a identidade vezes esse camarada, vai dar ele mesmo. Ele mesmo, quando você multiplicar essa matriz linha por essa matriz coluna, vai dar dx com dx1 dá dx quadrado, né? dx2 com dx2, dy quadrado. E dx3 com dx3, dz quadrado. Lembrando que dx1 é equivalente a dx, dx2 a dy e dx3 dz. Isso aqui em notação indicial, tá? Então você pode escrever o elemento infinitesimal, né, o módulo quadrático dele, como sendo o produto dessas três matrizes. Matriz linha, matriz quadrada 3×3, que é a identidade, e uma matriz coluna. Note que esse camarada aqui é a própria métrica das tuas coordenadas cartesianas, né? A métrica cartesiana é a própria identidade. Esse dxi aqui é essa matriz linha e esse dxy é a matriz coluna, tá? Então esse aqui é um tensor de segunda ordem, logo ele é uma matriz do tipo 3×3, né? De acordo com o espaço euclidiano. Tanto dxi como dxl são matrizes. Nesse caso aqui, essa é uma matriz linha e essa é uma matriz coluna. Esses elementos aqui, esses tensores, eles representam vetores, né? Então, o tensor aqui, que representa uma matriz 3×3, é um tensor de segunda ordem. Esses dois aqui são matrizes, né? Linha e coluna. Logo, eles representam vetores, né? Então, o vetor é um tensor de ordem 1. Já a métrica é um tensor de ordem 2. E o escalar, um número, ele é um tensor de ordem 0. Tá? Então, como é que fica agora, né, a métrica das coordenadas cilíndricas e esféricas? Então, vamos ver. Para coordenadas cilíndricas, agora você tem as coordenadas ρ, φ e z. Então, repetindo, né, você tem um sistema de eixo tridimensional x, y, z, um elemento infinitesimal vetorial dr, e você pode escrever esse elemento como sendo uma soma de outros elementos infinitesimais, né? De acordo com coordenadas cilíndricas, seria qual, né? Então, o ρ é um vetor, né, que mora no plano xy. Ele é radial aqui em relação à origem. Então, você pode ter aqui um dρ aqui, vetor, mais, né? Então, eu vou somar esse vetor mais esse vetor aqui. Esse vetor é ρ, que é essa distância daqui até aqui. Dφ. O ângulo φ ele começa a partir no sentido anti-horário do eixo, a contar a partir do eixo x, né? Então, ele vai começar a girar no sentido anti-horário nesse sentido aqui, saindo do eixo x. Então, daqui é o ângulo φ. Esse elemento infinitesimal aqui é dφ, vetor. Tá? E o dz é esse elemento infinitesimal aqui, dz é esse camarada que sai daqui até aqui. Então, esse versor infinitesimal, esse elemento infinitesimal de posição, dr, ele é dado por dρ mais ρ dφ mais dz. Então, ele vai ser esse vetor aqui, infinitesimal, dρ, vetor, mais esse camarada, né, que é um arco de círculo, então ele é ρ dφ vetor. Então, esse cara mais esse. E, por fim, a soma desse aqui, que é o dz vetor. Ele vai dar o vetor total, que é o dr. Tá? Esse elemento infinitesimal dρ, ele é o módulo na direção ρ-chapéu, que é um versor que está no sentido crescente do ρ, né, saindo aqui da origem. O φ é um versor perpendicular a ele, né? Eles formam uma base em coordenadas polares, né? No plano xy. Esses dois aqui são os vetores que estão no plano xy, eles fazem parte das coordenadas polares, tá? E aí ele vai ser ρ, o dφ vetor é o módulo na direção φ-chapéu, tá? Mais o dz, que é dz módulo na direção k-chapéu, que está para cá, o k-chapéu, tá? E aí quando você faz isso,
você pode escrever o módulo quadrático desse elemento infinitesimal, dr, é ele escalar com ele mesmo. Você vai escrever a métrica do mesmo jeito que nós escrevemos para coordenadas cartesianas, não muda. Essa é uma das vantagens de usar a notação inicial, porque você não amarra qual é o sistema de coordenadas. Você pode estar falando de sistema de coordenadas cartesiano, sistema de coordenadas esférico, cilíndrico, etc. O que vai mudar é o que é a métrica, tá? Então, o que vai mudar é esse camarada aqui. Quando você abre essa notação inicial, né, esse produto escalar, o resultado é dρ quadrado, mais ρ quadrado dφ quadrado, mais dz quadrado, já que quando você vai multiplicar ele por ele mesmo, tá? Abrindo aqui esse termo aqui em especial dessa soma, o que é dr quadrado? Então, vai ser uma matriz linha, uma matriz quadrada 3×3 e uma matriz coluna. Essa matriz linha é o dx1, dx2 e dx3, que não nós fizemos em coordenadas cartesianas, tá? A métrica, agora o que vai entrar aqui é a métrica das tuas coordenadas cilíndricas, né? E aqui a matriz coluna com os elementos. Lembrando que dx1 é o dρ, dx2 é o dφ e dx3 é o dz, tá? Então, essa aqui é o tensor de segunda ordem, que é a métrica. Essa aqui é a métrica em coordenadas cilíndricas, tá? Então, perceba, a métrica é a régua do teu espaço. Então, a régua ela vai te dizer como é que você mede o comprimento, o módulo de um vetor, né? Você necessita da métrica. E o que é interessante notar é que essa métrica aqui ela não é a identidade. Então, aqui o que é interessante notar em coordenadas cartesianas, né, é que quando você estuda um sistema de base, né, onde os versores de base eles satisfazem as condições ortonormais, né, em que elementos iguais, né, exatamente produto escalar, e elementos diferentes dá zero, né, eles formam 90 graus entre si, né, os vetores I, J e K. Isso garante, né, que você tem uma matriz do tipo identidade, tá? Aqui como métrica. Mas quando você estuda coordenadas curvilíneas não ortonormais, né, e outros espaços oblíquos, né, curvos, tudo isso você necessita do conceito de métrica, e essa métrica, em geral, é uma métrica que não é identidade. Como exemplo aqui nós vimos que em coordenadas cilíndricas, a maneira na qual você mede um elemento de comprimento desse espaço, né, o módulo quadrático dele, a métrica não é uma métrica do tipo identidade, é uma métrica que depende aqui, nesse caso aqui, de uma função do tipo ρ quadrado, né, que é a distância da origem até o ponto aqui, um ponto P em relação ao plano XY. Se você fizer a mesma análise para coordenadas esféricas, né, r, θ e φ, onde r é a distância daqui, né, da origem até esse ponto, tá? A θ é o ângulo polar que sai do eixo z até o vetor onde você quer calcular o módulo, e o φ é o ângulo, né, que conta a partir aqui no sentido anti-horário saindo do eixo x. Né? Esse ângulo aqui você representa como sendo, se você imaginar o sistema de coordenadas esférico como se na Terra, esse aqui representa, por exemplo, a longitude, e esse camarada aqui representa a colatitude, né? A latitude é 90 menos θ, né? Começa a contar a partir daqui do eixo y. Bem, então você vai fazer a mesma análise, então eu vou chamar de dr' como sendo esse vetor, esse elemento infinitesimal vetorial, tá? Para não confundir, chamado de dr', né? Para diferir do r de coordenadas esféricas. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, um vetor aqui, ele vai ser um vetor dr, tá? Depois você vai somar uma componente, né? Então você vai ter aqui dr, vai somar uma componente do tipo r dθ, então esse camarada, esse, e você vai esse e vai girar, né? Então dr dθ, aqui é r seno de θ, você projeta ele aqui, você gira de um ângulo φ, né? Então vai ser dr dθ dφ,
tá? Então, essa vai ser a soma, né? dr mais r d θ mais r seno θ dφ. Esse camarada aqui, o vetor, né? O elemento infinitesimal dr é ele, módulo r chapéu. Aqui, o dθ vetor é dθ, θ chapéu, repito r. E aqui, r seno θ, dφ é dφ, φ chapéu. Quando você faz isso, o módulo quadrático desse elemento infinitesimal vetorial, o módulo quadrático dele em coordenadas esféricas, vai ser ele escalar com ele mesmo. A métrica se escreve exatamente igual em coordenadas cilíndricas e cartesianas, tá? Como duas somatórias aqui, em dois índices, né? Um tensor de segunda ordem e dois tensores de primeira ordem, que são vetores, e aqui é uma matriz 3×3. Quando você multiplica aqui os dois, né? Você vai fazer dr com dr quadrado, mais r, aqui o módulo quadrático, né, linha. Aqui você vai fazer dr com dr dá dr quadrado. Esse camarada com ele mesmo dá r quadrado dθ quadrado. Esse camarada com ele mesmo dá r quadrado seno de θ quadrado dφ quadrado. Tá? E aí, por fim, você pode abrir essa somatória, né? E que vai dar exatamente o produto dessas três matrizes, né? Uma matriz coluna, uma matriz linha e uma matriz 3×3. Então, onde dx, dy, dz vai representar exatamente dr, dθ, dφ. E o que sobra é uma função, né? Não é mais uma matriz de identidade, é uma função onde a diagonal principal é 1r², r² seno quadrado, r seno de θ, tudo elevado ao quadrado. Esse camarada aqui, a métrica, é em coordenadas esféricas, tá? Então, você nota o seguinte, que como exemplo, né, de métrica em coordenadas tanto cilíndricas como esféricas, a métrica desses espaços euclidianos, né, são funções, né? Aqui a diagonal principal é 1, ρ², 1, e aqui a diagonal principal é esses dois termos. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal são zero. Já as coordenadas cartesianas vai dar a própria matriz de identidade. Então, a métrica, esses três exemplos estão bastante claros para nos mostrar que a métrica, se você está estudando, por exemplo, dependendo do teu sistema de coordenadas, ela pode dar um valor ou outro, né? Claro, você sempre pode, a priori, escolher um sistema de coordenadas onde essa métrica é a identidade, no caso, as coordenadas cartesianas. Mas, em geral, né, a métrica é uma matriz, né, nesse caso aqui do tipo 3×3, onde não é a própria identidade, os seus elementos podem ser funções, né? Funções desses parâmetros, né, do teu sistema de coordenadas. No caso aqui do ρ apareceu, e no caso das coordenadas esféricas apareceu tanto o r como o θ aqui, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!